Olá! Nessa aula a gente vai ver de forma prática como fazer apuração e cálculo do imposto para uma empresa no segmento de comércio optante pelo lucro real. Então vamos entender algumas particularidades desse regime de apuração, né, para que você possa ter esse conhecimento preliminar, pois é muito comum surgirem demandas de fazer comparativo tributário, adequação tributária para os clientes de contabilidade. Então é interessante você ter esse conhecimento prévio aí sobre os regimes, né, principalmente das suas particularidades. Então aqui no módulo de escrita fiscal, eu vou selecionar a empresa. Para o lucro real, é interessante você, quando for fazer a alteração do cadastro, você selecionar o primeiro mês do ano, mês de janeiro, tá? Porque o lucro real ele tem forma de apuração anual, trimestral. Então, para essa apuração no formato anual, você tem que fazer essa alteração no início do exercício. Então, é bom criar o hábito já de alterar para o mês de janeiro, fazer a parametrização do cadastro e aí depois você pode trocar a competência para então fazer o cálculo do imposto que você deseja, tá? Então, eu alterei aqui para a competência janeiro. Eu vou entrar aqui no cadastro da empresa para a gente poder fazer as parametrizações aí para o lucro real. Então aqui ele já abre nos dados básicos, eu vou aqui em informações complementares. Aqui eu seleciono o lucro real, já até estava selecionado. Depois eu passo aqui para a aba escrita fiscal. Escrita fiscal, a qualificação PJ é PJ em geral, tá ok. Imposto de renda e contribuição social, tá como não calcula. E aí o lucro real, ele tem diversas possibilidades. Trimestral com recolhimento mensal, trimestral com recolhimento trimestral, anual com recolhimento mensal, anual com recolhimento trimestral, anual com recolhimento anual. Então o lucro real, ele abre um leque de oportunidades e aí você tem que entender, né, o tipo de negócio para você então sugerir a forma de recolhimento mais adequada para o seu cliente. Tá? Vamos pegar como exemplo um negócio que tenha sazonalidade, por exemplo, uma fábrica de sorvetes ou então uma fábrica de biquínis, que aí tem o pico de faturamento no primeiro trimestre do ano, né, que a gente pega verão, pega férias escolares, e aí de repente no segundo trimestre, a partir do segundo trimestre o faturamento cai, podendo até ter prejuízo a operação. Então é interessante você entender o negócio para então sugerir a forma de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social aí com base no lucro real, tá? Então de repente um negócio como esse, que tem sazonalidade, ele vai dar um elevado faturamento em determinado trimestre, né, que tenha um pico de movimentação, e em outro trimestre ele pode até dar prejuízo. E aí depois você tem que fazer esse ajuste aí no fechamento do exercício. Então, para esse caso, é mais fácil você apurar o lucro real com base no recolhimento, apuração e recolhimento anual. Ao passo que uma operação que tem um faturamento recorrente, sem ter muitas alterações, aí vale a pena você ter a apuração ou mensal ou trimestral. Enfim, eu só quero te dar esse norte para você entender para que se aplica nessa forma de recolhimento, aí, de apuração e recolhimento do imposto de renda e da contribuição social. Então isso está muito relacionado aí ao tipo de atividade do seu cliente, para você poder enquadrar aí a melhor condição. Tá? Aqui no nosso exemplo eu vou escolher o trimestral com recolhimento trimestral. O ICMS ele já está marcado aqui RPA mensal, né? Lembrando que essa é uma empresa de comércio, né, em que tem circulação de mercadorias, logo tem a tributação de ICMS. Tá? O PIS e COFINS está aqui como não calcula, e aí uma empresa no lucro real, no segmento de comércio, a gente vai mudar aqui para o não cumulativo e a gente vai entender o porquê dessa sistemática. Tá? O RPJ aqui, limite adicional, a gente pode botar conforme regime. Regime de apuração do IPI não calcula, não tem essa operação, não incide em IPI. E aqui a gente vai cadastrar o código dos DARFs, né, para o lucro real. Tá? Então a gente vai aqui, primeiramente a gente vai cadastrar o PIS. O PIS aqui para o lucro real é o código 6912-1, contribuição para o PIS-PASEP, faturamento não cumulativo.
Vou selecionar aqui o código de SPED, vou incluir. E agora eu vou passar para o COFINS. O COFINS é o 5856-1, COFINS não cumulativa. Vou selecionar aqui o respectivo código de SPED. Vamos passar agora para a contribuição social. A contribuição social é o 6012-1, contribuição social sobre o lucro das demais pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no lucro real trimestral. Aqui não tem código de SPED. Então lembrando que se fosse com recolhimento anual ou mensal, você tem que configurar o DARF para o tipo de apuração e pagamento que a empresa vai ter, tá? Então, por fim, aqui o imposto de renda. O código é 3373-1. Imposto de renda das pessoas jurídicas optantes pela apuração com base no lucro real trimestral. Pronto, está cadastrado aqui os códigos dos DARFs, vou fechar aqui. Aqui ok, o SPED, a gente configura aqui o perfil de acordo com a empresa, né? Então já está aqui configurado, pessoa jurídica em geral, atividade de comércio, regime de competência e escrituração consolidada. Atividade imobiliária não se aplica, então é isso. Aí, lembrando que o E-Social, você tem que também fazer a configuração de acordo com o grupo que a empresa se encontra. Essa empresa aqui é uma empresa que é optante pelo lucro real, no entanto, o faturamento é inferior a 78 milhões, então ela se enquadra no grupo 2 também. Tá? O grupo 1 são para empresas com faturamento superior a 78 milhões e, consequentemente, obrigadas ao lucro real. E na folha de pagamento a gente também configura lá o código do GPS para o 2100, empresas em geral. Bom, feitas as parametrizações no cadastro, a gente vai clicar em gravar. Ok, agora a gente vai alterar aqui a competência para a competência em que a gente vai fazer a apuração. Fizemos as importações das notas fiscais de entrada e saída. Então, antes de fazer aqui a apuração do imposto, quero primeiro ajustar aqui, dar uma verificada nos documentos fiscais. Então, a gente vai primeiro verificar aqui a nota de entrada, que foi a compra da mercadoria. Então, a gente tem a compra aqui do equipamento, né, com o ICMS de 17%. A gente tem o valor do ICMS aqui nessa operação de entrada. Vou clicar aqui no produto. Então a gente tem o PIS e COFINS aqui de entrada, a gente usa o CST 50 para essa operação, tá? Operação com direito a crédito vinculada exclusivamente à receita tributada no mercado interno. Ok? Então o PIS e COFINS, como uma operação não cumulativa, a gente vai utilizar o crédito do imposto na entrada de mercadoria para deduzir da saída, tá? Então, as alíquotas já estão ajustadas aqui para não cumulatividade, que é 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, com os respectivos valores, ok? É importante isso estar devidamente configurado, porque senão, quando você vai fazer o cálculo do imposto, o sistema ele não vai fazer o aproveitamento do crédito da entrada da mercadoria. Ok? Então vamos fechar aqui. Vamos verificar agora a nota de saída, que foi a venda. Então a gente tem aqui a operação de venda 5102 CFOP, que é a revenda de mercadoria adquirida de terceiros, a quantidade, valor unitário, ICMS, alíquota de ICMS de 17%. Então a gente tem aqui o ICMS da operação. A mesma coisa aqui, o PIS e COFINS a gente tem que configurar o CST, que já está configurado, operação 01, operação tributável, base de cálculo igual ao valor da operação, alíquota normal, cumulativo / não cumulativo. A gente tem os valores aqui, as alíquotas da não cumulatividade. Então eu vou fechar aqui, para cálculo do imposto
no lucro real, se faz necessário fazer parametrizações no sistema de contabilidade. Por quê? Porque o imposto de renda e a contribuição social no lucro real, ela é realizada com base no lucro contábil. Então, quando a gente fala em contábil, naturalmente a gente tem que ir para o sistema de contabilidade para chegar aí nesse lucro contábil, ver todos os lançamentos que foram realizados no fiscal, na folha de pagamento, enfim. E aí a gente faz a apuração do chamado LALUR, que significa livro de apuração do lucro real, e aí, com base nesse lucro contábil, se aplica as alíquotas do imposto de renda e contribuição social, tá? Então, a título de curiosidade, antes da gente ir lá para o módulo contábil, vamos fazer a apuração preliminar aqui dos impostos, tá? Então, vem aqui impostos, apuração. Então ele me apresenta a apuração aqui do PIS, COFINS e ICMS, que já estão devidamente configurados. Ele não apresenta aqui a apuração do imposto de renda e da contribuição social, porque conforme eu falei, a gente tem que fazer as parametrizações lá no sistema de contabilidade para então chegar no lucro contábil da empresa e aí ter a base de cálculo para se aplicar a alíquota e chegar no valor do imposto. Tá? Então vamos entender aqui primeiramente o PIS, COFINS e o ICMS. O PIS, vou clicar aqui sobre ele e vou detalhar o imposto. Então, o PIS, a gente teve um ingresso de mercadorias aqui no estabelecimento, de R$7.000, e aí a gente tem um imposto de R$ 115,50 sobre esse ingresso de mercadoria. Okay? Então, isso é gerado um crédito, né? A exemplo aí, a não cumulatividade para o PIS e COFINS é bem semelhante ao ICMS. A gente se apropria do crédito da entrada para deduzir do crédito da saída. Então, se a gente vir aqui no resumo, a gente tem aqui, ó, R$ 247,50 da operação de saída, né? Ou seja, os 15.000 vezes 1,65%, que é a alíquota não cumulativa do PIS, menos o crédito da entrada de mercadorias no estabelecimento, R$ 115,50. Logo, a gente tem um imposto a pagar, né, o cliente tem um imposto a pagar de PIS de R$ 132,00. Espero que tenha ficado claro esse conceito. A não cumulatividade, né, abri uma aspas aqui para fazer essa observação que é muito importante. A não cumulatividade aí de PIS e COFINS, ela é aplicada principalmente às empresas comerciais. Né? A alíquota de PIS e COFINS não cumulativa, ela é muito maior que a cumulativa, né? No entanto, a não cumulativa ela permite essa possibilidade de você deduzir o crédito da entrada de mercadoria. Então, quando, na realidade, a cobrança do PIS e COFINS ela era apenas não cumulativa no início, e aí as empresas prestadoras de serviço se sentiram prejudicadas com essa situação. Né? Uma empresa prestadora de serviço ela não tem o ingresso de mercadorias e não tem esse PIS e COFINS para deduzir do imposto de saída. Então foi lançado aí essa questão da cumulatividade que prevê alíquotas bem menores, e aí as empresas prestadoras de serviço são mais aderentes aí a essa modalidade justamente por essa diferença, tá? Espero que você tenha percebido aí essa diferença aí da cumulatividade e não cumulatividade, e para os segmentos que uma ou outra é mais interessante, ok? A mesma sistemática aqui a gente aplica para a COFINS, tá? Eu vou selecionar ela aqui, vou detalhar o imposto. A gente tem a mesma sistemática, a gente tem o ingresso de mercadorias aqui, R$ 7.000, um imposto de 7,6%, que é a alíquota da não cumulatividade. Então a gente tem aqui um crédito de R$ 532,00. A gente vindo aqui no resumo, a gente tem R$ 1.140, que é a alíquota do COFINS aplicado aos 15.000 da operação de venda da mercadoria, os créditos da aquisição, e aí você deduz aqui os créditos você deduz R$ 532,00 dos 1.140, logo você chega no valor de COFINS a pagar aqui de R$ 608,00, ok? E por fim o ICMS. O ICMS a gente viu na aula passada, que é a mesma sistemática do lucro presumido, né? O lucro presumido
o ICMS, a sistemática é igual aí ao lucro real, né? A diferença do lucro presumido para o lucro real é justamente a questão do imposto de renda e contribuição social e do PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo. Os demais impostos aí, ICMS e INSS, é a mesma sistemática. Mas, em todo caso, eu vou demonstrar aqui novamente. A gente tem aqui, vou selecionar o imposto, clicar em detalhar. É a mesma sistemática da não cumulatividade, né? O ICMS, em sua natureza, aí, é um imposto não cumulativo também, que o valor aí do imposto ele incide sobre, em que a alíquota do imposto incide sobre o valor adicionado. Então a gente tem aqui o crédito de 1.190 pelo ingresso da mercadoria no estabelecimento, né? 7.000 o valor da mercadoria, com uma alíquota de 17%, dá 1.190. E 15.000, que foi o valor de venda, gerou um ICMS de 2.550, e aí a gente deduz aqui o crédito da entrada pela saída, e a gente chega no valor do imposto aqui de 1.360, ok? Então, vimos aqui o recolhimento do PIS, COFINS e do ICMS. Agora eu vou aqui rapidamente mudar aqui para o sistema de folha de pagamento. Então, levando em consideração, eu fiz um lançamento aqui para a gente ter como exemplo para apurar o imposto de renda e contribuição social. Então, eu fiz aqui um lançamento do Prolabore aqui do sócio de R$ 2.200, né? O sistema já calcula aqui o INSS descontado do funcionário de R$ 242. Então, aqui a gente já consegue ver aqui o INSS. A gente clica aqui em guias. Aqui na opção guias, o GPS aqui já está selecionada, GPS modelo padrão. Vou clicar aqui em visualizar. Então aqui, ó, R$ 682. O que são esses 682? A gente tem R$ 242, que é a contribuição individual do funcionário, do sócio, mais a contribuição patronal, que é 20% sobre o valor da folha de pagamento, sobre os 2.200, que dá um total de 440. Então, se a gente somar 440 mais 242, a gente tem o total aqui de R$ 682, tá? Então, o INSS a gente também já tinha visto nas aulas anteriores como fazer a emissão. Aqui eu quero só reforçar que eu já fiz aqui o lançamento da folha de pagamento. Esse lançamento ele vai ser importante também para a gente perceber detalhes na apuração do lucro real, tá? Então, antes de ir para o sistema de contabilidade, eu aqui ainda no sistema de folha de pagamento, eu vou vir aqui em integração, vou vir aqui em integração contábil. Aqui eu tenho o lançamento da folha de pagamento em que eu vou integrar com a contabilidade, tá? Então é importante, depois que você vai fazer aqui a folha de pagamento da empresa, você tem que fazer essas integrações aqui, para caso a empresa esteja no lucro real, você tenha todos os lançamentos lá no módulo contabilidade, tá? Aqui os lançamentos já estão aparecendo. Caso não tivesse aparecendo, você ia clicar aqui em F8 ou verificar, tá? Que aí eles apareceriam aqui. Aí você tem a opção aqui de integrar, né? Você seleciona o lançamento, integra lançamento por lançamento. Ou então você tem a opção aqui de integrar todos. Vou clicar aqui nessa opção. Deseja efetuar todas as integrações? Sim. Integrações efetuadas com sucesso. Ok. Agora eu vou fechar aqui. E agora a gente vai lá para o sistema de contabilidade, módulo de contabilidade. Bem, aqui no sistema de contabilidade, antes de eu fazer as parametrizações aqui, eu vou dar mais uma encorpada aqui nos lançamentos para o nosso exemplo. Então, vou vir aqui na opção lançamento. Vou incluir aqui mais duas despesas para a gente poder exemplificar. Então, reparem que já está integrado aqui os lançamentos lá das notas fiscais de entrada e saída, os impostos e os lançamentos da folha de pagamento, que eu acabei de comandar a integração. Então, aqui em lançamentos, eu vou incluir mais dois lançamentozinhos de duas despesas, só para a gente acrescentar aí o exemplo. Então, vou botar aqui uma conta de luz. Então, gente, aqui débito, conta de despesa, energia elétrica, crédito na conta caixa. Data 16/6,
Histórico padrão. Você tem a opção aqui de fazer busca igual, comece, contenha, termine. Vou botar aqui contenha. Então tem aqui, ó, 0809, energia, despesas com energia elétrica conforme nota fiscal. O valor aqui eu vou botar R$500. Ok, vou salvar. Vou cadastrar mais uma despesa aqui. Despesa de telefone e internet. Dia 20/6. No histórico aqui eu vou pesquisar despesas com telefone e internet conforme fatura. O valor aqui eu vou botar R$300. Pronto, agora eu tenho diversos lançamentos aqui. Prolabore do sócio, encargos, notas de entrada e saída, despesas. Então vou fechar aqui. Bem, então antes da gente fazer a apuração, a gente vai ver uma última coisa aqui que está faltando, tá? A gente vai vir aqui na opção apurações e vamos vir aqui na opção, vamos selecionar a opção apuração do CMV e RCM, que é o custo de mercadorias vendidas e receita com mercadorias. Lembrando que essa empresa é uma empresa de comércio que ocorreu venda de mercadorias, recolhimento de ICMS e tudo mais. Então vou selecionar aqui o período a que se refere, mês inicial, mês final, junho. Então a conta aqui ela já está devidamente configurada. A gente tem aqui a compra de mercadorias, a venda de mercadorias e o imposto sobre vendas, que é o ICMS de entrada menos o ICMS de saída, né? Então caso você tenha que fazer essa configuração, se aqui mesmo nessa opção você consegue fazer. Você dá um duplo clique aqui, verifica as contas aí de cada situação e faz o lançamento conforme o caso. Clica aqui em calcular, que ele faz o cálculo, e aí automaticamente ele já traz o cálculo aqui para baixo. Venda líquida, custo de mercadorias vendidas, resultado da conta de mercadorias. Tá? Aí você clica em gravar. E aí, ok, agora a gente tem todos os elementos imputados aqui no sistema de contabilidade e agora o sistema está preparado para fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social com base no lucro contábil. Tá? Então eu vou vir aqui agora em apurações novamente e vou clicar em apuração do lucro real. Clico em incluir, ele já aparece aqui, ó, o mês a que se refere, total de receita, total de despesa e o resultado do período. Sobre esse resultado é que vai incidir as alíquotas de contribuição social e imposto de renda. Então a gente vem aqui no ELALUR, que é o livro eletrônico de apuração do lucro real. E aqui na parte de imposto, a gente tem o cálculo do imposto. Então a gente tem a base de cálculo, 2.460, a alíquota e o valor do imposto. Lembrando que a competência que está aqui é junho de 2021, então ele se refere ao segundo trimestre do ano, abril, maio e junho. No exemplo aqui a gente só tem lançamento no mês de junho, mas se tivesse lançamentos aí, a operação da empresa nos meses de abril e maio, apareceria aqui o valor acumulado, uma vez que esse recolhimento se refere ao trimestre, ok? Então aqui a gente tem o valor do imposto de renda, 15% sobre a base de cálculo, e aqui no ELAX, que é o livro eletrônico de apuração da contribuição social, a gente seleciona ele, vem aqui no imposto, temos aqui a mesma base de cálculo, a alíquota da contribuição social, que é de 9%, e o imposto a recolher, ok? Então, antes de fechar aqui, eu quero mostrar mais uma coisa. A gente vem aqui na opção relatórios, aqui em livros contábeis, demonstrações, DRE. A gente clica aqui. Então a gente abrindo a DRE, a gente vai ver aqui, vai ver o cálculo em que o sistema chegou aqui no lucro contábil, que é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então a operação da empresa a gente teve aqui, ó, uma receita de vendas aqui de 15 mil, o ICMS sobre vendas de 1.360, o PIS sobre a receita bruta de R$ 132, o COFINS sobre a receita bruta de R$ 608.
E aí a gente tem uma receita líquida de 12.900, compra de mercadorias no valor de 7.000, despesas operacionais, Prolabore, INSS, energia elétrica, telefone e internet, que foram aquelas despesas que eu cadastrei, né? E aí a gente deduz esses valores da receita líquida e aí a gente chega no lucro operacional bruto aqui de 2.460, que é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Bem, então espero que tenha ficado claro como é que é feito o cálculo do imposto de renda e da contribuição social no lucro real. Bem, então aqui eu fiz uma demonstração de uma operação simples no lucro real para que você possa entender a sistemática do lucro real. No entanto, grandes empresas, aí, empresas com porte maior que são optantes pelo lucro real, né, e tem uma movimentação mais robusta, faz com que essa sistemática se torne bem mais complexa. Ainda assim, o lucro real reserva bastante oportunidades para o profissional de contabilidade que é especializado nesse regime, né? Então, hoje a gente tem pequenas e médias empresas, né, que são optantes pelo Simples Nacional e pelo lucro presumido, que tem uma contabilidade mais simplificada, e aí você consegue ter uma carteira maior de clientes, ter o seu risco pulverizado, né, uma vez que você perde um cliente, mas você tem uma carteira maior, então o impacto da perda de um cliente talvez não faça tanta diferença, né? E a gente tem a situação do lucro real em que você cobra bem mais caro de honorários contábeis para fazer a contabilidade eficiente de uma empresa nesse regime tributário, uma vez que envolve muitas particularidades, exceções e requer um aprofundamento no estudo. Mas, como eu falei, né, os honorários costumam ser bem maiores e você não precisa ter tantos clientes para chegar na renda desejada. Então, assim, ambos têm suas vantagens e desvantagens, mas volto a falar que o lucro real reserva muitas oportunidades aí de mercado para quem é especializado nesse regime tributário. Então, cabe você analisar aí o melhor para a sua carreira, o que você deseja fazer. E caso você queira se especializar em empresas no lucro real, que também é um nicho excelente de mercado, aprofunde bem os seus estudos para fazer a diferença aí na vida dos seus clientes. Então espero que você tenha gostado dessa aula, um forte abraço e até a próxima. Finally piece yourself back together now. What's your vision?